Na sua opinião, você acha que vai surgir algum outro humano com essa mesma grau de evolução sem ser o próprio Chico Xavier reencarnado? Ou você acha que já existiu? Não, sim. Allan Kardec? Sim, pelo seguinte, o Chico dizia que nunca passou um século sem que um dos apóstolos do Cristo estivesse reencarnado. Nós sabemos, por exemplo, que o grande aí do protestantismo, me foge o nome, Lutero, Martinho Lutero, era a reencarnação de Paulo de Tarso. Não é? Joana d'Arc, por exemplo, era a reencarnação de Judas Iscariotes. Foi como Judas Iscariotes resgatou a sua dívida com o Cristo. Então, em cada século, a cada 100 anos, um desses, tem dos que vir. 12, Dos 12 está na Terra. Eu suspeito que Madre Teresa de Calcutá tenha sido Maria de Magdala, Maria Madalena. Mas é uma suspeição. Eu não tive essa informação do Chico. Deixar bem claro aqui. Então, nesse nosso século agora, no século XXI, teremos um deles. Interessante, hein? Interessante. Então, nesses últimos 100 anos que a gente viveu, essa reencarnação foi o Chico. Não teve nenhum outro médium no mundo. Não, nós tivemos seres extraordinários, como por exemplo a Madre Teresa, tivemos um Gandhi na Índia, né? Que conseguiu libertar a Índia sem guerra, sem matança, simplesmente com a força da vontade, né? Num movimento pacífico, de resistência pacífica. Olha só. Então, nós sempre tivemos pessoas extraordinárias. Na minha opinião, respeitosamente, se alguém divergir, eu respeito, mas na minha opinião, o mais elevado foi Chico Xavier. É o que tudo indica, no século XX, para mim, não tem igual. Agora, eu acho que no século XXI nós teremos também alguém que certamente vai se destacar nos próximos anos. Tomara que a gente esteja vivo para entrevistá-lo aqui. Em carne e osso, igual o Pinga Fogo. Não é? Imagina? Em vez de ser Pinga Fogo, vai ser o Paranormal Experience. Paranormal Experience. Mas, gente, ia receber o Chico Xavier aqui. É uma coisa extraordinária a internet, né? YouTube e tal, porque você não tem... você fala com o mundo inteiro, sem censura, embora hoje está ficando complicada essa história, né? Mas, a princípio, não deve ter censura em nada, e você atinge as pessoas, os corações que querem te ouvir. Sim. Aquela história, né? Até uma vez, que até no meio espírita tem muita essa discussão sobre o seguinte: o médium fulano de tal, o livro dele eu leio ou não leio? Ele é bom ou não é bom? Ou ele é, vamos dizer assim, está sacramentado ou tem dúvidas sobre o assunto? E as pessoas perguntavam ao Chico isso, né? O que fazer? Porque tem gente hoje recebendo de tudo e de todos, né? Como ter equilíbrio? Ele contou uma história muito bonita, que eu acho que serve para todos nós, que ele disse assim: olha, gente, a questão do médium, todo médium é o seguinte: é igual aquele produtor de hortaliças que inicialmente começa a plantar no quintal da sua casa para consumo próprio e da sua família. Então ele vai lá, ele planta cebola, ele planta o manjericão, o alface, erva doce, e aqui ele vai consumindo. Só que ele é bem sucedido nesse plantio e começa a sobrar mais hortaliças do que a família consegue consumir. Então ele tem a ideia de pegar a sobra, colher a sobra e levar ao mercado. E no mercado se tem todo tipo de vendedor, todo tipo de banca, né, de hortaliças, de frutas e de verduras. E as pessoas vão lá, compra quem quer. Não é? Então a gente deve respeitar todo mundo, porque tem mercado para todo mundo, né? Sim. Eu queria que o Mancini, eu fui lá falar com o Mancini. Sim. O Mancini, ele é um cara sensitivo, ele passou por uma EQM. Experiência de quase morte. Aí ele voltou diferente.
Aí fui falar com ele lá, tava todo molhado o rosto dele. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, estou chorando compulsivamente de emoção aqui atrás. Estou sentindo presença de espíritos e tal. Você quer comentar alguma coisa, Mancini, por favor, sobre isso? Você consegue falar ou você está chorando ainda? Tá me ouvindo? Liga aí o Tô ouvindo. Tá microfone. bom o volume, Ale? Aumenta um pouquinho. Tá bom? Agora tá bom, pode falar. Tá. Geraldo, eu sei que você é um ser iluminado, né? Não sou, não. Pela sua mediunidade, deve... esse lugar aqui, eu sinto, ou talvez, por favor, me corrija se estiver errado, está mais cheio do que imaginamos. Tá certo. Eu também tô sentindo. Eu tô sentindo aqui, assim, um turbilhão de emoções fortíssimas e, ao mesmo tempo, extremamente sutis. Eu já chorei, eu já orei, já baixei a cabeça, já fechei os olhos. Eu tô aqui num sentimento louco. Você consegue, ou pode, ou tem a capacidade, deve com certeza a capacidade tem. O que está acontecendo? Quem está aqui? Consegue descrever esse ambiente agora aqui no estúdio? Bom, quando eu estou focado, por exemplo, na entrevista, eu fico muito focado. Então, mas eu sinto essas energias desde o início, que eu estou sentindo a presença espiritual dos nossos amigos, né? Eu senti muito fortemente o espírito de Teóforos comigo. Aliás, desde quarta-feira, que ele se manifestou ontem, na nossa reunião mediúnica, na prece final, que nós participamos ontem. E desde que eu entrei aqui, eu senti ele comigo. E ele não veio sozinho, veio com outros amigos, né, que nos acompanham. Sinto o Martins Peralva, que eu citei durante a entrevista, nossa querida Neném Aluoto também veio com eles. E alguns espíritos guiados da minha família, né? O meu tio-avô Zeca Machado me acompanha muito. Então, na verdade, nós somos uma grande família, não é? Que não se restringe à Terra. É uma família de espíritos afins. Na minha concepção, o grande guia dessa família toda é Chico Xavier. Ele que, em nome do Cristo, ele que conviveu com Cristo, né? Como João Evangelista, que foi chamado pelo Cristo, ele era um pescador, ele e o irmão dele, Tiago, ali no Lago de Genezaré, para pregar a palavra. E, curiosamente, quando ele escreve o evangelho dele, no último capítulo, ele vai dizer assim, e isso aí tem o maior sinal do mundo para mim, porque ele diz assim, na conversa, ele estava conversando com Jesus materializado, Pedro se enciuma, chega perto, né, e pergunta, mestre, o que você está conversando com esse aí? Esse aí é o João Evangelista. Jesus dá uma repreensão a ele e fala assim, Pedro, que te importa a ti que eu quero que João fique até que eu volte? Segue-me tu. Então, Jesus mostra que as tarefas eram diferentes. Pedro tinha uma tarefa e a João ele estava dando uma tarefa, que ele ficasse na terra, né? E de fato ele ficou, está aí hoje conosco até hoje, que é o Chico. E na última estrofe lá do evangelho dele diz assim, ele escreveu assim, e Jesus fez tantas e tão maravilhosas coisas, e seus feitos foram tão grandes, que nem todos os livros do mundo que se escrevessem sobre ele caberiam essas maravilhas. Não é? Então, a gente deve... Vocês falam, não, Geraldo, você é iluminado. Não, não sou iluminado, não tenho nenhuma pretensão de ser iluminado. A minha vida mostra isso, que eu sou uma pessoa extremamente comum, com todos os problemas humanos que todo mundo tem, mas eu sinto que pela responsabilidade que eu tive e oportunidade que eu tive de conviver com esse homem tão diferente, tão maravilhoso que foi o Chico, e ele fazer parte de uma intimidade na minha vida foi uma bênção de Deus. E eu me sinto na obrigação de dar esse testemunho,
não é? Como é que eles chamam? O Mancini. O Mancini está sentindo isso, né? Que é a presença dele, a presença desses amigos espirituais, que eles sim são a fonte luminosa que vocês estão sentindo e não eu. É muito impressionante. Uma das coisas que você falou no primeiro programa, que ele tinha pilhas e pilhas de cartas que ele recebia, você falou que ele só passava a mão assim e sabia selecionar as cartas que precisavam ser Não, atendidas. isso era dos fenômenos mais curiosos. A gente chama isso de psicometria, que é a pessoa que tem a capacidade de tocar os objetos e, através desse toque, ela entra na onda mental das pessoas que possuíram aquele objeto. Ou então, no caso das cartas, uma vez eu perguntei a ele como, porque ele domingo era a hora dele responder as cartas. Ele passava o domingo respondendo cartas. E ele chamava essa tarefa de tarefa do correio. E ele pedia que eu o ajudasse. E nesse momento, eu não fazia coisa nenhuma, porque até mesmo o endereço das pessoas, eu estou falando de centenas, milhares de pessoas, ele sabia de cor. Só depois que ele subscritava o envelope, é que ele me perguntava na caderneta que ele me dava para acompanhar. Confere aí, Geraldinho, fulano de tal, na rua tal, número tal, em São Paulo, CEP, até o CEP ele guardava. E sempre ele acertou. Né? E quando ele pegava a carta, ele não abria a carta. Era muito curioso isso. Ele passava com aquela mão e já começava a me contar: essa senhora está passando por esse problema, ou este senhor está passando por esse problema, a empresa dele quebrou, ele está sem dinheiro, né? E aí eu disse: mas Chico, como que você sabe? Você está falando dessa carta que está na sua mão? Citou, meu filho. Mas como que você sabe disso? Porque você não abriu a carta. E ele, com humildade, ele falava assim: olha, meu filho, eu não sei por que processo isso se dá, mas só de tocar a carta, a minha mente entra na onda mental da pessoa e eu assisto ela escrevendo a carta para mim. Então é como se eu estivesse ouvindo o pensamento da pessoa, aquela reclamação, aquela dor, não é? A mãe que perdeu o filho, ou a filha em acidente. Então ela está ali e eu fico escutando, de modo que eu não preciso abrir a carta. Somente tocando a carta eu já sei a necessidade espiritual dela, e por isso que eu já vou escolhendo esse livro ou aquela mensagem, já vou endereçando ou mesmo vou respondendo as cartas dessa maneira. Antes de encerrar, eu quero lembrar você de algo importante. Se você precisa de oração ou quer colocar o nome de alguém especial em nossas preces, escreva o nome aqui nos comentários. Todas as sextas-feiras fazemos nossa corrente de oração e levamos cada nome diante de Deus em nossas orações. Deixe o nome nos comentários, participe dessa corrente de fé e que a paz, a luz e a proteção estejam sobre você e sua família.